Pessoal, beleza? Estamos dando início a mais um vídeo aqui do canal KiaNode. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre manipulação de arquivos. Nós temos aqui alguns nós relacionados à manipulação de arquivos, sendo eles o de geração de arquivos, extração de arquivo, base 64 para arquivo e de arquivo para a base 64. Hoje nós vamos fazer uma demonstração do uso do nó de geração de arquivos. Então, temos aqui como propriedades o tipo do arquivo, desde o TXT, JSON, CSV, entre outros. E aqui nós podemos definir o nome para o arquivo que vai ser gerado, bem como também um conteúdo. Após a execução desse nó, vai ser gerado uma variável, que é uma variável de saída da execução desse nó, que vai ficar disponível nesse painel aqui de variáveis. Então, a saída dessa execução, ela pode ser acessada por meio de um nó subsequente ou através da visualização das execuções com sucesso, que deixa disponível o arquivo gerado. Aqui eu já deixei previamente preparado alguns exemplos de uso dessa execução desse nó. E para esse exemplo eu vou utilizar aqui como nome o arquivo.txt. Então esse aqui vai ser o nome do arquivo. E vamos dar aqui um texto dentro desse arquivo. Então definimos aqui o nome do arquivo e o conteúdo. Após isso, nós fazemos a conexão entre um nó e outro. Aqui nesse exemplo, eu faço uma conexão com um nó para testar um dispositivo móvel e após ele, um nó para fazer um teste de acesso a uma página web. E em ambos os casos, será feito aqui o upload do arquivo e vai ser feita a manipulação desse arquivo que foi gerado. Então, no caso do móvel, vai ser feito o upload desse arquivo para o dispositivo. Após isso, esse arquivo será feito um upload desse arquivo através de uma aplicação dentro do dispositivo móvel que vai ali fazer o upload desse arquivo. No caso do nó web, ele vai acessar uma página, vai clicar na opção de download, fazer o upload do arquivo e deixar ele disponibilizado na parte de uploads. Então, por exemplo, temos aqui essa página. Se voltarmos aqui, vamos ao início da página. E o fluxo web vai, então, clicar aqui em File Upload. Vai clicar em Escolher Arquivo. O nome do arquivo será exibido nessa localização. E após isso, o fluxo irá clicar no botão Upload e vai fazer o upload na plataforma. Então, voltando aqui ao nosso KiaNode, ao nosso Canvas, nós então fazemos a referência ao arquivo gerado nessa opção. Vamos encontrar aqui. Então, aqui é feita a referenciação aqui do arquivo, né? Quando executamos, ele gera aqui uma referência e podemos, então, reutilizar essa referência aqui no nó de dispositivos móveis. Ele vai dar um nome ao arquivo, aqui na saída, e a referência do arquivo. E no caso do web, vou procurar aqui o nó correto. Então, aqui vai ser feito também uma referência ao arquivo, que vai ser feito o upload na plataforma anteriormente demonstrada. Então, vamos aqui fazer uma execução e aguardar o resultado.
Execução feita com sucesso. Então, nós podemos vir aqui na aba de execuções. Temos essa execução feita com sucesso. Podemos, então, verificar aqui o que aconteceu, né, durante a execução do nosso fluxo. Então, no primeiro passo, gerou o arquivo. Esse arquivo foi utilizado dentro do dispositivo móvel. Então, nós temos essa aplicação que foi acessada dentro do dispositivo móvel. Foi feita ali a seleção da opção selecionar arquivo. Selecionou aqui o arquivo que foi gerado, arquivo txt, e o arquivo é exibido na área de upload dentro da aplicação móvel. Temos também como passo seguinte o acesso à plataforma de exemplo para fazer upload. Foi então feito aqui um clique na opção File Upload. Após isso, foi feita a seleção do arquivo, no qual aparece o nome aqui disponível. E depois eu clico no Upload, que trouxe como resultado o arquivo com upload realizado. Então, esse aqui é um exemplo de utilização do nó de geração de arquivos. São diversas opções que são possíveis para fazer aqui a utilização desse tipo de nó. E esses aqui foram os dois exemplos. Beleza, pessoal? Para mais notícias e informações, acesse o site do QAnode.com. Acesse também o canal no YouTube. Fique ligado aí para mais novidades. Forte abraço e até a próxima. E vamos dar continuidade nos exemplos aqui de manipulação de arquivos através desses nós que tem disponíveis aqui na plataforma. Hoje nós vamos fazer uma demonstração do uso de um nó para extração de arquivos. Então nós temos esse nó para extrair conteúdo de um determinado tipo de arquivo. Pode ser em diversos formatos. Temos aqui o PDF, CSV, podemos aqui definir delimitadores, a vírgula, o ponto vírgula, definir o encode, que nesse caso está como o TF8. Tem também aqui a opção de Excel, ao qual pode ser referenciado através de uma variável de execução anterior. Tem também como exibir a tabela que vai ser exibida, né? A planilha, melhor assim dizendo. Temos aqui o formato TXT e o formato JSON. Aqui temos um exemplo já pré-configurado, no qual nós definimos aqui um texto TXT, através desse arquivo TXT com conteúdo simples, e um log de saída, que vai fazer referência ao arquivo que foi extraído. Então, para esse exemplo, vamos utilizar aqui como formato de saída do arquivo extraído o tipo TXT. Vamos também fazer a referência ao arquivo que for gerado para fazer a extração. Então, vemos aqui o painel de variáveis. Aqui ainda não está disponível por falta da ligação de um nó com o outro. Então, temos que fazer aqui a ligação do nó para que a gente possa fazer a referenciação aqui do nó anterior. Então, veja que ele já gerou aqui a referência. Nós jogamos aqui essa referência e ela fica verde aqui representando o sucesso. Aqui também nós já referenciamos aqui o nó anterior, que é o da extração do arquivo. Feito isso, fazemos aqui a execução e aguardamos o resultado. Então veja aqui que teve um sucesso na execução. Foi criado aqui um arquivo com esse conteúdo.
o arquivo foi extraído e foi gerado um log com o conteúdo que foi extraído do arquivo. Podemos também verificar aqui a aba de execuções, então deu sucesso, e aqui é detalhado passo a passo do processo. Então, gerou aqui o arquivo, gerou aqui um log do nó de extração de arquivos e uma saída com o conteúdo que está dentro do texto. Logo em seguida temos aqui o detalhe do nó de logs. Beleza, pessoal? Então esse foi um pequeno exemplo de utilização desse nó relacionado à manipulação de arquivos, no caso a extração de um arquivo, ou melhor, do conteúdo de um arquivo a partir de um arquivo gerado. Beleza, pessoal? Então é isso. Se inscreva no canal, acompanhe o canal para receber mais novidades sobre nós, sobre atualizações na plataforma, e acesse o site keanode.com para acessar mais novidades. Beleza, pessoal? Então é isso e até a próxima. Dessa vez nós vamos falar sobre o nó relacionado à conversão de um código base 64 para um arquivo. Você pode perceber aqui que aqui temos um campo para inserção do código em base 64, bem como um campo para definição do nome do arquivo. Aqui nós temos já um exemplo já configurado, qual nós temos aqui o código em base 64 e um arquivo de saída. Esse arquivo de saída está sendo referenciado aqui no log, o qual vai exibir detalhes desse arquivo. Qual a utilidade aqui, então, desse nó de conversão de base 64 para arquivo? Ele pode ser útil, por exemplo, ao utilizar uma API que entrega ou retorna um arquivo em base 64, ao invés de o arquivo vir em seu formato original, digamos assim. Ou então, quando você precisa montar um payload JSON, né, com um arquivo embutido, você pode precisar aí de transferir dados através desse código em base 64. Então vamos fazer aqui uma demonstraçãozinha. Temos aqui um código e vai ter o arquivo como saída. Então, se clicarmos aqui, podemos fazer uma execução e aguardar o resultado. Então veja aqui que foi executado com sucesso. Temos no log aqui dados do arquivo gerado, vindos ali de um código em base 64. Então, se formos aqui na aba de execuções, temos aqui a execução com sucesso. Nós podemos ver aqui no log o nome do arquivo, o arquivo que foi utilizado como base, e no log os dados do arquivo vindos do código em base 64. Esse foi mais um exemplo de utilização de um dos nossos arquivos. Espero que tenha sido útil aí para os seus cenários. E aguardo vocês no próximo vídeo. E dando sequência aqui aos nossos nós de arquivos, nós vamos falar um pouco agora sobre o nó de arquivo para a base 64. É o nó que recebe aqui um arquivo, seja ele de diversos formatos, e gera como saída um código com base 64, aquele código longo, certo? Então nós vamos fazer aqui uma demonstração. Eu tenho já aqui um exemplo montado, no qual é feita aqui a geração de um arquivo no formato TXT com um conteúdo.
Após a execução, é passada a referência desse arquivo como entrada para esse nó aqui, da conversão do arquivo para a base 64. Em seguida, é gerado aqui um log. Esse nó ele pode ser útil quando você quer enviar um código via payload, por exemplo, para fazer alguma requisição de API, ou então para anexos, por exemplo, de e-mail, seria um exemplo possível. Então vamos aqui fazer uma execução para ver aqui o funcionamento desse nó e aguardar o resultado. Bom, então podemos ver aqui que houve sucesso. Esse aqui é um exemplo bem simples, não tem muito mistério sobre esse nó. Ele é muito simples, recebe apenas uma entrada e gera uma saída com um código em base 64. Então, se nós formos aqui na execução, temos aqui passo a passo. Então, foi gerado aqui na primeira etapa o arquivo. Na segunda etapa, que é o nó, foi codificado com o arquivo como base 64, fazendo referência a esse arquivo. E aqui foi gerado o código correspondente ao arquivo. Por último, temos aqui o nó, também exibindo aqui o código gerado. Esse é o funcionamento desse nó do arquivo para a base 64. Um funcionamento simples, mas que pode ser útil aí para os seus cenários de teste. Então, é sempre importante fazer uma demonstração do funcionamento desse nó. Beleza, pessoal? Acesse aí o canal do Keynote no YouTube para ver mais conteúdos. Acesse o keynote.com para ficar informado aí sobre novas atualizações e conhecer mais a plataforma. E por hoje é só, pessoal. Forte abraço e até a próxima.